uma coisa simples, aquele básico que funciona e funciona muito bem. Eu posso ter alguns questionários à minha disposição, tá? Eu gosto muito de usar 3 questionários, o inventário breve de dor, que inclusive considera isso que o Tiagão falou agora, né? O que você já fez antes? E aquilo que você fez antes como tratamento, qual foi o resultado que você teve? E é muito legal. E ele te dá uma perspectiva de severidade da dor e de interferência. Então, quão severa essa dor é para você e qual é o nível de interferência que ela tem na tua vida. E a partir daí você tem várias possibilidades, porque ele é capaz de identificar como é que está teu humor, o humor está baixo, o paciente está com uma baixa habilidade de apreciar a vida. Então, será que eu preciso aplicar um outro questionário com ele? Ou será que é a hora de encaminhar esse paciente para o psicólogo e trazer um outro profissional para perto, né, nesse momento, psiquiatra talvez, né, aproximar aí outras profissões, porque eu identifiquei ali talvez uma bandeira importante, pode ser ali uma bandeira amarela, pode ser uma bandeira laranja, e a gente precisa identificar o que fazer com esse paciente e fazer o encaminhamento dele. Se você tem um paciente que está com uma dificuldade de sono, se a dor está interferindo no sono dele, talvez valha a pena a gente aplicar questionários específicos de sono. Pittsburgh, Epworth, são questionários que podem dar uma visão de sono interessante para a gente. Se isso está interferindo na participação, nas rotinas, na atividade física desse paciente, é a hora que eu vou ver como é que estão esses elementos também no meu dia a dia. E eu crio uma baseline, eu crio uma linha de base para eu poder acompanhar a evolução disso depois. Então, por mais que eu perceba que a dor reduziu 3 pontos, apesar daquilo que eu... apesar não, após aquilo que eu fiz como terapêutica com ele, mas qual o impacto desses 3 pontos na interferência do dia a dia desse cara? E aí são olhares diferentes. E aí eu vou direcionar a minha conduta para aquilo que ele precisa mais no momento, segundo a escolha dele também. Tá? Então, eu preciso considerar a escolha dele também. Eu posso utilizar questionários de triagem, DN4, é um questionário bacana, né, que é um questionário voltado para a identificação de dor neuropática. Eu posso fazer o Pain Detect, que é um questionário agora que foi traduzido para o português brasileiro, tá? E que a gente pode estar utilizando no dia a dia também para fazer triagem de paciente com dor neuropática. Ele tem, inclusive, uma precisão muito boa, né? Quando ele dá um resultado positivo, é 90% de chance daquele resultado ser realmente positivo. Você tem aí um questionário que é o Inventário de Sensibilização Central, que foi traduzido pelo Calmo em 2018, se eu não me engano, não sei se você lembra aí, mas acho que é 2018. E esse inventário ele tem uma característica bem interessante, porque ele traz perguntas muito gerais e ele vem sendo amplamente discutido no mundo inteiro. Tá? Existem propostas hoje de um questionário reduzido, que seja mais enxuto e que direcione melhor as perguntas. Mas a gente ainda não tem isso disponível no Brasil. Então, o que a gente tem disponível no Brasil, até aonde eu sei, é o questionário macro, que tem 25 perguntas, tem uma parte A, uma parte B, e você pode trazer isso como um elemento importante também na sua avaliação. E esse questionário, ele não fecha diagnóstico, tá? Ele é um questionário que te diz, olha, tem ou não tem a presença de elementos de sensibilização central. Junto a isso, eu preciso investigar no paciente, ver proporcionalidade de dor. Essa dor é proporcional, sim ou não? Esse paciente tem alodínia, tem hiperagesia? Como que estão esses fenômenos? Eles estão presentes, e aí como que eu vou investigar isso? Uma forma interessante de investigar isso é, por exemplo, através do algômetro. Então, a gente está utilizando algumas ferramentas com algometria. Você pode fazer avaliação de dor nesse paciente com algômetro e uma estrutura de tempo, alguma coisa que gere um estímulo doloroso. Pode ser simplesmente um balde com água e gelo dentro, né, uma temperatura específica, e isso vai desencadear um fenômeno doloroso e você vai acompanhando como que está a evolução desse paciente frente àquele fenômeno que você testou. Você vai verificar se esse paciente tem componentes relacionados a histórico e diagnóstico já aplicado previamente, né, definido previamente de ansiedade, depressão, algumas outras condições clínicas de ordem de saúde mental, e você vai agregar isso à rotina do seu paciente.
E aí você vai somando esses pontos para conseguir fechar o contexto de dor nociplástica. Eu vou fazer só uma ressalva aqui interessante, que a dor nociplástica agora, nesse último congresso da IASP, ela vem sendo muito discutida e muito questionada, dada a nossa baixa capacidade de provar efetivamente que existe uma alteração de funcionamento, de modulação no sistema nervoso central. Então, é uma definição que ela é importante, uma definição que faz sentido em diversos casos, mas que a gente não consegue amarrar ainda algo que possa dizer, olha, de fato isso daqui existe por causa disso, 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 disso. Né? Então, ela vem sendo questionada. Por hora, ela ainda é um mecanismo válido na IASP e sim, vamos utilizar, vamos trazer para o nosso dia a dia até o momento em que a gente tenha algo para fazer ainda melhor. Né? E acho que para fechar, eu gosto muito de, em pacientes crônicos, né, fazer uma avaliação de SNA. E essa parte, óbvio, quem sou eu para falar de SNA? Vou deixar a Zogby falar disso aí, que ele dá show. E além de SNA, talvez analisar ali algumas simples, reflexos, verificar força desse paciente em algumas condições. Ah, mas força não traz melhora de dor. Não, mas pode ser uma valência interessante para você trabalhar. Não é? Você pode tentar buscar ali algum mecanismo que identifique uma evolução do paciente e começar a acompanhar, olha, ele melhorou força, isso trouxe uma melhora de função, isso trouxe uma melhora de participação. Talvez você não tenha impacto direto na dor, mas talvez você tenha impacto nos fenômenos associados. E isso indiretamente pode deixar o cara simplesmente mais feliz. Mais feliz, você tem uma modulação aí de SNA, e, enfim, você acaba roda, cai em pontos interessantes. Né? A gente tem ainda um questionamento muito grande pela frente, mas se for para sugerir ferramentas hoje, sem dúvida alguma, a sugestão é um algômetro, um dinamômetro, um martelinho de reflexo para você ver, né, a estrutura de reflexo desse paciente, ver sensibilidade, se tem alteração ou não, e alguns questionários. Além disso, uma avaliação de SNA. Esses pontos acabam sendo pontos importantes para você olhar para o paciente. Não sei se eu colocaria mais alguma coisa nesse momento que me vem à cabeça de imediato, basicamente é isso. Talvez você tenha alguma outra sugestão para complementar. Perfeito, meu amigo. Eu já ia puxar a sardinha para a CNA de qualquer forma, você só adiantou o processo aí para mim. Nunca imaginei, nunca imaginei. Não, jamais. Bom, eu concordo com você. Acho que a gente precisa de pouca coisa, né? O que a gente precisa mesmo é conhecimento. Se não tiver isso, não adianta você ter ferramenta nenhuma, equipamento nenhum.